Chico, a jornalista Vilma, da revista Intervalo, presente ao auditório, está muito preocupada com as mortes coletivas. Ela quer saber, dentro da doutrina espírita, como se explica mortes assim, aos milhares, em guerras, em enchentes, em toda espécie de catástrofe. Principalmente essa última ocorrida na Índia, da guerra entre o Paquistão. São as provações coletivas que coletivamente adquirimos do ponto de vista de débitos kármicos. Às vezes empreendemos determinados movimentos destrutivos em desfavor da comunidade ou do indivíduo. Às vezes operamos em grupo, às vezes em vastíssimos grupos. E no tempo devido, os princípios kármicos amadurecem e nós resgatamos as nossas dívidas, reunindo-nos uns com os outros quando estamos acumpliciados nas mesmas culpas. Porque a lei de Deus é a lei de Deus, é formada de justiça e de misericórdia. Muito bem. Dona Olga, Chico, pergunta: o plano espiritual admite a cremação dos corpos? Emmanuel, no livro O Consolador, ele afirma que a cremação é um processo legítimo de liberação do espírito desencarnado, apenas aconselhando que o tempo de expectativa deve ser mais longo nos climas tropicais e subtropicais. Nada menos de 72 horas de câmara fria para o nosso veículo carnal quando nos desvencilhamos dele, no caso de optarmos pela cremação. Muito bem, tem aqui uma outra pergunta, é feita também pelo doutor, já foi feita uma primeira, doutor Domingos Pimentel de Ulloa, que é o reitor da Universidade de Uberlândia. Ele pergunta: o senhor, com segura obstinação, revista Realidade já citada, afirma não ser o autor das 111 obras psicografadas e já editadas. Entretanto, o senhor, em entrevistas, pronunciamentos, escritos vários, em estado não mediúnico, demonstra excelentes qualidades intelectuais. Pergunta: está ou esteve em suas cogitações escrever e editar uma obra não psicografada? Não seria a mesma de suma utilidade, quando menos, para um estudo de literatura comparada, capaz de dirimir algumas dúvidas residuais ainda presentes na análise do seu trabalho? Quando vimos a televisão, estimamos falar com o nosso coração dentro de toda a nossa autenticidade, conquanto nos reconheçamos uma criatura microscópica para estarmos na presença de um auditório assim tão seleto. Mas aos 12 de idade compreendi que a minha vida estava em conflito, grande conflito de sentimentos. O sacerdote católico que me orientava me auxiliou muito até que os amigos espirituais chegassem na minha vida e me trouxessem o benefício da doutrina espírita com a orientação para os pequeninos recursos mediúnicos de que sou portador. Quando ouvimos o Filho de Emmanuel pela primeira vez e que ele nos fez compreender a importância do assunto, nós nos informamos com ele de que em outras vidas abusamos muito da inteligência, nós em pessoa, e que nesta consagraríamos as nossas forças para estar com ele na mediunidade, nos serviços de nosso Senhor Jesus Cristo, no Espiritismo, e por isso mesmo coloquei minha vida
nas mãos de Jesus e nas mãos dos bons espíritos. Creio que se fosse escrever, conseguiria escrever alguma coisa, mesmo porque depois de 40 anos de livros mediúnicos, seria impossível que eu não pudesse traçar algumas páginas. Mas renuncio a isto porque considero a imensa significação do trabalho dos bons espíritos por nosso intermédio. Não vemos nenhum proveito com a nossa intromissão na obra deles, respeitamos-la como todos aqueles que se beneficiam dos livros deles. Sabemos que os livros não são nossos. Quanto mais avança o nosso tempo de idade física na Terra, mais reconhecemos que a nossa pequenez é cada vez mais reconhecível, mais identificável, e que a bondade dos bons espíritos é sempre mais ampla em se tratando do meu caso pessoal, que não mereço absolutamente a consideração deles. Então eu devo declarar de público que, embora eu nada tenha para dar, como um animal que vai a uma carroça para cooperar na distribuição, vamos dizer, de cartas ou de medicamentos ou de certos benefícios ou de algumas utilidades, eu aceitei como um animal o serviço com os bons espíritos e peço a Deus que me dê a felicidade de desencarnar nesta função. Quero não perder a oportunidade que me oferece um cidadão telespectador presente aqui, que pediu que não lhe declinasse o nome. Ele quer saber do próprio Chico Xavier a resposta à pergunta que ele formula por meu intermédio. Chico Xavier, por que até determinada data você se negava peremptoriamente a conceder entrevistas ou aparecer em público, principalmente na televisão, e dizendo-se impedido pelos seus espíritos guias, espíritos benfeitores e espíritos superiores? E de um certo tempo a esta parte, esses espíritos guias permitiram que você aparecesse em público. Isto quer dizer o quê? O temor é meu, mas foi transmitido a mim por ele. Isto quer dizer o quê? Que você vai se reunir aos espíritos superiores em um futuro bem próximo? Não. Eu agradeço muito ao nosso querido amigo entrevistador, Sr. Vicente Leporassi, porque esta pergunta complementa a questão suscitada por nosso amigo de Uberlândia. O nosso Emmanuel sempre me disse: depois que você for o aparelho mediúnico para o lançamento de 100 livros, nós permitiremos que você converse algumas vezes publicamente com os nossos irmãos. Você não escreverá livros em pessoa porque você mesmo renunciou a isso. Não é um ponto de vista nosso, seus amigos espirituais, mas seu espírito, fatigado de muitos abusos, eu me refiro a mim, dentro da intelectualidade, quis agora ceder as suas possibilidades físicas a nós outros, os amigos espirituais. Então, depois dos 100 livros, o que foi completado em 1969, ele permitiu que eu viesse algumas vezes à televisão. Mas agradeço muito àqueles companheiros, aquelas autoridades que têm me convidado para outros programas. Mas devo declarar que eu estou impossibilitado de assumir compromissos para vir à televisão periodicamente, com muita frequência, porque não posso. Não posso porque as tarefas mediúnicas no livro, em nossas reuniões públicas de evangelização, nos tomam a possibilidade. Muitas vezes nos comovemos diante de cartas, de apelos dos nossos amigos que nos viram através da televisão e que nos escrevem, às vezes, esperando uma carta mais longa. Temos respondido tanto quanto possível a todos, mas aproveitamos esta hora que o nosso caro amigo Sr. Vicente Leporassi nos possibilita com a sua bondade para rogar perdão a todos a quem ainda não respondemos, porque isto não depende da nossa vontade,
é porque o serviço tem de ser feito por nossas próprias mãos. E o Espírito de Emmanuel nos reclama, e com muita propriedade, que todas as páginas do mundo espiritual saiam da máquina de escrever com a revisão deles, embora tenhamos muitos amigos que nos ajudam a datilografar essas páginas, mas depois que elas saem originalmente revistas por ele. Especialmente, peço perdão a uma grande dama paulistana, a senhora escritora Dona Cátia Seierup, cujas cartas me sensibilizaram tanto. Eu rogo ao coração de mãe dessa senhora que me perdoe por eu não ter podido responder ainda. Mas o seu coração de mãe está em meu coração e Deus há de ampará-la e há de abençoá-la em seu apostolado.